que vai ser agora? Vai ser uma reação que vai haver transferência de elétrons. Observe o seguinte, está havendo transferência de elétrons, alguém vai estar perdendo, alguém vai estar ganhando elétrons, certo? Então, o primeiro detalhe é isso, tem transferência de elétrons, tem produção de corrente elétrica, tá? Logo, produção de energia elétrica, certo? E uma outra coisa importante é um processo espontâneo, certo? Se existe alguém que oxida e alguém que reduz, o processo ocorre naturalmente sem gasto de energia, certo? Outra coisa importante aqui, como é que a gente observa a reação? A partir da variação de número de oxidação, né? Que nós já vimos na aula anterior, de um elemento de reagente para produto. O que é importante a gente conceituar agora aqui? É importante a gente conceituar o que é a oxidação e o que é a redução. Então, primeiro detalhe, o que é a reação de oxidação? Reação de oxidação é uma reação que ocorre com perda de elétrons, certo? Se a oxidação ocorre com perda de elétrons, eu falei para vocês que a reação de óxido-redução é uma reação que ocorre com transferência de elétrons. Se alguém está perdendo, alguém vai ganhar. Então, se alguém oxida, alguém reduz. Então, observa aqui, ó, a redução ocorre com ganho de elétrons. A pergunta que vai fazer é o seguinte, faz muito sentido isso. Adriano, como é que na equação eu vou notar isso pela variação do NOx? Vamos pensar o seguinte, tá? O NOx é a carga daquele átomo na reação, na substância que está inserida numa reação. Como é que eu vou observar que houve perda de elétron? O elétron tem carga negativa. Então, se houver oxidação, se ele perder elétron, o que acontece agora? Aumenta NOx. Se ele ganhar elétron, vai diminuir NOx. Perfeito? Tranquilo? Observa aqui, vou te dar um exemplo disso. Então, se eu pegar uma reação muito simples, ó. Magnésio metálico, mais 2 de ácido clorídrico, dando MgCl2 mais gás hidrogênio. Certo? Se eu fizer o cálculo de NOx aqui, vamos lembrar das regrinhas que nós vimos na aula passada, ó. Então, o que eu tenho aqui? Magnésio, substância simples, 0. Sempre lembrando, NOx em substância simples é 0. O 2 que está aqui na frente do hidrogênio, depois a gente vai entender para que serve aquele 2, tá? Não vai influenciar no cálculo de NOx, que lembra que o NOx é dentro da molécula, né? Então eu tenho o quê? Hidrogênio mais 1, né? Como eu tenho um átomo de hidrogênio aqui, é mais 1. Para que o somatório de carga dê 0, o cloro vai ser menos 1. Na outra substância agora, MgCl2, magnésio, grupo 2. Quando em substância composta mais 2, aqui mais 2. Cloro, para dar 0 e menos 2. Como eu tenho 2 cloros, o que acontece aqui é menos 1. Hidrogênio aqui, substância simples, NOx 0. Certo? Tranquilo? Já tentou um pouquinho, dá uma olhadinha, revisa o que nós vimos na aula passada, na aulinha que ficou, em relação ao NOx e às regrinhas, tá? Observa aqui agora, o que eu posso pensar? É uma reação de óxido-redução? Sim. Por que isso aqui é uma reação de óxido-redução? Porque é uma reação em que vai ter transferência de elétrons. Como é que eu observo isso? Pela variação de NOx. Com a Gabriele, a caneta vermelha não dá para ver, deixa eu só mostrar aqui para ela. Não está vendo não, com a caneta vermelha está ruim, então eu não escrevo mais caneta vermelha. Vermelho sempre é fraco, tá? Só o Inter. Não, vermelho sempre é fraco, sempre é fraquinho. Vamos lá, ó. Então o que eu vou observar aqui? Ó? Então,
Quem é que está variando o NOx? O magnésio. O magnésio está indo de quanto? De 0 para mais 2. Certo? Está acontecendo o que, gurizada? Está aumentando NOx. Certo? Se está aumentando o NOx, o que ele está fazendo agora? Está ficando menos negativo. Então ele perde elétron. Se ele está perdendo elétron, que processo ele está sofrendo? Está sofrendo o processo de oxidação. Certo? Quem é mais que variou NOx? O hidrogênio. O hidrogênio foi de quanto para quanto? De mais 1 para 0. De mais 1 para 0, o que aconteceu? Diminuiu NOx. Certo? Se diminuiu o NOx, o que acontece agora? Ganhou elétron. Ganha elétron. Se ganha elétron, segundo o conceito, está sofrendo o quê? Redução. Certo? Outra coisa importantíssima para nós, tá? Importantíssimo demais para nós, ó. Se eu tenho um processo de oxirredução, eu tenho um processo que trabalha com transferência de elétrons, certo? Então eu tenho um processo que trabalha com transferência de elétrons. Alguém vai perder, alguém vai ganhar. Então o magnésio está ganhando, está perdendo, está sofrendo oxidação. O hidrogênio está ganhando, está sofrendo redução, tá? Se o magnésio está sofrendo oxidação, está perdendo, está fazendo alguém ganhar. Se o hidrogênio está ganhando, né, está fazendo alguém perder. Então, o magnésio agora, nós vamos chamá-lo de quê? Nós vamos chamá-lo de agente redutor. Certo? Quem sofre oxidação é agente redutor. Quem sofre oxidação causa a redução. Já o hidrogênio está sofrendo redução, está ganhando, está fazendo alguém perder. Então ele está causando o quê? Ele está causando a oxidação. Isso é importantíssimo para nós. Então lembra, o cara que oxida, perde elétron, faz alguém ganhar, é agente redutor. O cara que reduz, ganha elétron, faz alguém perder, é oxidante. Tá? Beleza? Ficou claro? Qualquer coisa, manda dúvida aí. Tá? Uma outra coisa que alguém pode... Tem dúvida aí? Professor, a matéria tem alguma modificação quando sofre redução? Dá para ver alguma coisa a olho nu ou coisa assim? Quando sofre redução, se tu tiver substância, a pergunta, ó, se dá para observar a redução, é que a redução não ocorre sozinha, ocorre redução e oxidação. Oxidação, quando envolver metal, tu consegue observar a oxidação do metal. O que popularmente chama-se, se tiver ferro, enferrujar, forma óxido de ferro. A redução, ela é observada quando? Principalmente quando tiver reação com hidrogênio. Porque aí o elemento hidrogênio vai reduzir, e se o elemento hidrogênio reduzir, o que acontece? O que costumeiramente acontece? Formar gás hidrogênio. Formou gás, eu consigo ver formação de bolha de gás. Então é uma das demonstrações no processo de oxirredução. Para que tu tenha ideia, quem perguntou aí, um exemplo de reação de oxirredução, a banana, quando ela fica escura, ela está sofrendo um processo de oxidação. A reação de combustão, liberando CO2 e água, ou CO e água, é um processo de oxirredução. Vai ter alguém que vai perder, alguém que vai ganhar. Entendido o processo? Olha aqui uma outra coisa importante. Para que serve isso aqui, que para nós é chamado de coeficiente? Tá? Então, o coeficiente na reação de oxirredução, ele vai me dar uma ideia de balanço de elétrons, ou seja, quantos elétrons vão ser perdidos, quantos elétrons você ganha. Então aqui, ó, a gente pode fazer um cálculo da seguinte ideia. O número de elétrons transferidos agora vai ser o quê? Vai ser o delta, o que é delta? Variação de NOx multiplicado pelo número de átomos que eu tenho daquele elemento, tá? Variação de NOx multiplicado pelo número de átomos daquele elemento.
Uma outra coisa importante para nós, isso aqui é fundamental, galera. Isso aqui é fundamental. Uma outra coisa importante para nós, ó, que não dá para esquecer, que o número de elétrons perdidos tem que obrigatoriamente ser igual ao número de elétrons ganhos. Então, o número de elétrons que alguém perder, alguém vai ter que ganhar. Certo? O número de elétrons que alguém perder, alguém vai ter que ganhar. Vamos ver nesse nosso exemplo aqui. Deixa eu passar para cá agora. Tá? Então quem ganha perde. O que é? Então quem ganha perde. Não, quem ganha faz outro perder. Quem perde faz outro ganhar. Quem ganha elétron não tem uma redução? Quem ganha elétron reduz, mas é que redução na realidade seria a reação com ganho de elétron. Redução reduz NOx, se tu quer pensar. Certo? Então, quem ganha perde. Não. Quem ganha, ganha. Ganha elétron, reduz. Redução é o nome do processo. Olha aqui, ó. Uma outra coisa importante para nós. Vamos exemplificar isso que eu falei. Se eu pegar essa reação aqui, ó, essa reação citada. Então, o magnésio foi de quanto? Foi de 0 para mais 2. O hidrogênio foi de quanto? De mais 1 para 0. Então, agora, se eu quiser calcular o número de elétrons transferidos, o que eu tenho que pensar? Que o número de elétrons transferidos vai ser igual à variação de NOx multiplicado pelo número de átomos. Certo? Observa aqui, em relação ao magnésio. O que vai acontecer? Qual é a variação de NOx magnésio? Foi de 0 para mais 2. Variou 2. Quantos átomos de magnésio eu tenho nessa reação? 1. Então, o magnésio está perdendo 2 elétrons. Certo? O magnésio está perdendo 2 elétrons. Certo? Vamos lá. O hidrogênio. O que está acontecendo com o hidrogênio? Para que o processo esteja certo, o hidrogênio agora vai ter que ganhar 2 elétrons. Então, observa, ó, qual é a variação de NOx dele? De mais 1 para 0, variou 1. A variação sempre módulo aqui. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho na reação? Aí que eu falei com vocês no início, ó. Para isso o coeficiente influencia 2. 1 vezes 2 aqui vai dar 2 elétrons ganhos. Então aqui eu sei que meu processo está certo, tá? Meu processo está inclusive ajustado em relação a coeficientes. Então, isso é um detalhe importante. O número de elétrons transferidos vai ser a variação do NOx, né? Que eu tenho do elemento de reagente para produto, multiplicado pelo número de átomos. E uma outra coisa, o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons ganhos, certo? Deixa eu mostrar uma questão uma vez, que impediu até que um aluno nosso, né, que era muito bom aluno, gabaritasse a prova de química daquele ano. Tá? Então, olha aqui, foi uma das questões talvez mais difíceis de química, de oxirredução que já caiu na UNIS. Que foi uma questão que dava assim, ó. Vamos fazer o seguinte, aqui não vai dar espaço para botar essa baita reação, vou botar aqui nesse lado, tá? Porque ela é uma reação bem grande. É uma reação um pouco diferente. Já criou foto? Não? Já. Estou escrevendo maior hoje para poder ficar mais claro. E de hoje ficou pequeno. Estou filmando a tua bunda. O que é? Estou filmando a tua bunda. Puta que pariu. Cara, isso é assédio moral, né? Tu parece aquela da escolhendo o professor Raimundo que Ah, sim, aquela. Sim, igualzinho. Só que ela tinha bunda, não tem, diferente isso. Apaga o quadro e rebola. Olha aqui, ó, deixa eu botar uma. Já puxou o fio aí. Segura aí, pega o som. Pergunta se estão te ouvindo. Que tu arrancou o fio aqui.
Olha aqui, ó. A última vez colocou uma questão que envolvia essa reação aqui, tá? Num contexto prático, né? Bem legal a questão. E perguntava a respeito de oxirredução. Primeira coisa que a gente tem que observar. Isso aqui é uma reação de oxirredução, sim ou não? Sim. Por que isso aqui é uma reação de oxirredução? Porque eu tenho alumínio aqui em substância simples e lá em duas substâncias compostas. Então, certamente, aqui o NOx dele é zero, lá é diferente de zero. Primeira coisa, isso. Tá? Então, a partir daí, eu consigo ver que esse processo é um processo de oxirredução. Primeiro problema para nós temos aqui, ó, é que eu sempre vou começar o cálculo, lembra que o númerozinho que está aqui na frente, o coeficiente, não influencia no cálculo de NOx. Observe o seguinte, ó, aqui nessa substância, eu tenho dois elementos que tem NOx variável. E agora? O que é aconselhável? É aconselhável que vocês dominem, né, a ideia de que essa substância aqui, ó, o NH4+, é chamado de cátion amônio. Então esse cara aqui é um cátion importante, é bom que vocês conheçam ele. E aí, como eu tenho o cátion amônio, aqui está o cátion amônio. Então, o NOx que o nitrogênio tiver aqui, ele vai ter aqui. Então, a partir disso, eu uso a segunda regra de cálculo de NOx. Em íons, a soma das cargas é a própria carga do íon. Então, aqui mais 1, hidrogênio mais 1 vezes 4, mais 4. Para dar mais 1, quanto é que falta? Vermelhos não enxerga. Vermelho enxerga. Acabar de falar isso. Vou botar então o preto aqui para poder se diferenciar. Então, ó, somatório de carga aqui mais 1, aqui mais 1 vezes 4 mais 4, menos 3, menos 3. Certo? Então, esses valores são os valores que vão aqui, ó. Então, observa, o NOx de nitrogênio aqui é menos 3, menos 3. Hidrogênio mais 1 vezes 4, mais 4. O cloro aqui vai ser o variável, não sei, eu sei quem, sem o oxigênio que é menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Para dar 0, quanto é que falta? Mais 7, mais 7. Então, o NOx do cloro aqui é mais 7. Vamos seguindo. Alumínio em substância simples, 0. Alumínio em substância composta, fixo mais 3. Mais 3 vezes 2, mais 6. Rafael, por que menos 3 no nitrogênio? Por causa dessa estrutura aqui, ó. Porque ele tá Fala para o Rafael e para a Gabriele. Rafael e Gabriele, ó. Porque é menos 8. Porque é meta. Vamos lá. Então vamos de novo. Essa estrutura aqui, o perclorato de amônio, é uma substância que talvez seja um pouquinho mais complicada, porque eu estou trabalhando isso aqui, é um composto iônico, eu estou trabalhando com um cátion na frente e um ânion no final. Então aqui o que acontece? Eu teria, a partir das regras, esse nitrogênio como variável e o cloro como variável. Como é que eu vou trabalhar aqui dentro com dois valores variáveis? Certo? O que parte da ideia? Que esse NH4, né, que com o decorrer do ano vocês vão lidar muitas vezes com esse cátion, então esse cátion aqui é chamado cátion amônio e a carga dele é mais 1. Então a partir do momento que tu domina essa informação, e é uma informação que é importante, né, que o cátion amônio tinha carga mais 1, então aqui em cima, ó, separei para depois levar para lá o valor do nitrogênio. Então, o somatório de carga aqui vai ser mais 1. Tá? Segunda regrinha de cálculo de NOx. Em íons, a soma das cargas é a própria carga dos íons. Então, ó, mais 1 vezes 4, mais 4. Para dar mais 1, quanto é que falta? Menos 3. Como esse grupamento que está aqui, ó, é o grupamento que está aqui, o NOx do nitrogênio e do hidrogênio são os NOx aqui. Foi daí que eu tirei menos 3. Certo? Então, aqui é o cátion amônio. Até porque o nitrogênio aqui, nessa estrutura, ele está fazendo as leis elementais como ele sempre é. Tá? Mas se por acaso eu lembrasse disso, eu teria a ideia de que eu tenho o cátion amônio aqui. Tá? Outra coisa, aí vamos lá. Ó. Então, pegando os valores que eu tenho, menos 3, 1 nitrogênio, aqui vai dar menos 3. Mais 1, 4 hidrogênio, aqui vai dar mais 4.
O cloro eu não sabia quem era, né? Deixava ali. O oxigênio é menos 2, certo? Menos 2 cada átomo de oxigênio. Como eu tenho 4 átomos, aqui é menos 8. Então, para dar esse somatório zero, ó, menos 3 com menos 8, menos 11. Como eu tenho mais 4 aqui, falta quanto? Mais 7. Então, o NOx do cloro aqui é mais 7. Certo? Alumínio, 0, porque a substância é simples. Agora vamos lá para o produto. Mais 3 vezes 2, mais 6. Para dar 0, menos 6. Menos 6 dividido por 3, menos 2. O NOx normal do oxigênio. Alumínio de novo, substância composta, mais 3, mais 3. Cloro para dar 0, menos 3. Como eu tenho 3 cloros, aqui o NOx dele é menos 1. Nitrogênio é variável, eu sei quem? O oxigênio. O nitrogênio vai ser mais 2, perfeito? Vai dar 0. Hidrogênio, mais 1 vezes 2, mais 2. Para dar 0 menos 2, como eu tenho um oxigênio só, é menos 2. Certo? Então, a partir daí, o que vai acontecer? Isso é um processo de oxirredução? Sim. Se é um processo de oxirredução, agora que vem a maior dificuldade, questão conceitual. Para identificar onde é que está havendo a oxirredução, é onde está havendo variação de NOx. Então, quais são os elementos que variam o NOx? Então, o nitrogênio está indo de quanto para quanto? De menos 3 para mais 2. Perfeito? Ó, menos 3 para mais 2. Foi ou não? Quem mais que variou? O cloro foi de quanto para quanto? De mais 7 para menos 1. É variação do NOx, tá? De carga de cada átomo. E quem mais variou? O nitrogênio, que foi de quanto para quanto? De menos 3 para mais 2. Já botei? Eu botei o alumínio. Produção, valeu produção. O alumínio foi de quanto? Foi de 0 para mais 3. Certo? Bom, o que a gente está observando? Tem 3 elementos que variam. Então, observa aqui, ó. Vamos lá. Aumentou o NOx, diminuiu o NOx, aumentou o NOx. Certo? Bom, se aumentou o NOx, é porque perdeu elétron. Se diminuiu o NOx, é porque ganhou elétron. Esse cara aqui fez o quê? Aumentou o NOx, perde elétron. Certo? Se está perdendo elétron, está sofrendo oxidação. Se está ganhando elétron, está sofrendo redução. Se está perdendo elétron, está sofrendo oxidação. Esse cara que sofre oxidação agora vai ser o quê? Vai ser agente redutor. Esse cara que está sofrendo redução vai ser agente oxidante. Esse cara que está sofrendo oxidação é agente redutor. A pergunta que vão me fazer é o seguinte: eu posso ter 2 agentes redutores e um agente oxidante? Posso. Eu posso ter 5.212 agentes redutores e 12.717 agentes oxidantes. Eu estou extrapolando, estou brincando, é óbvio que não. Mas eu posso ter mais de um agente redutor, mais de um agente oxidante, desde que seja obedecida uma regra. Qual é a regra prática? Isso é uma reação de oxirredução. Isso é uma reação de transferência de elétrons. Então, se alguém está perdendo, alguém está ganhando. Logo, o que tem que acontecer? O número de elétrons que alguém perde, alguém vai ter que ganhar. O número de elétrons que 2 vão perder, o cara que está ganhando vai ter que ganhar. Senão o processo não está certo, o meu ajuste está errado. Então, a partir disso, o que eu vou me basear aqui agora? Que o número de elétrons é a variação do NOx multiplicado pelo número de átomos. E eu vou calcular para cada um deles. Certo? Então, observa aqui, ó. Número de elétrons. Variação de NOx, quanto? De menos 3 para mais 2, variou 5, certo?
Perfeito? Quantos átomos de nitrogênio eu tenho na equação? 3. Então eu tenho 5 vezes 3, 15 elétrons perdidos. Perfeito? Esse cara que está ganhando elétrons, vamos lá, ó. De novo. Número de elétrons. Variação de Lopes, deu quanto? Mais 7 para menos 1, variou quanto? 8. 8 vezes. Quantos átomos eu tenho de cloro? 3 átomos de cloro. Então, 8 vezes 3, 24 elétrons ganhos. Para que o processo esteja certo, automaticamente o alumínio vai ter que fazer o quê? Vai ter que perder 9 elétrons, entendeu a brincadeira? Se o alumínio não tiver perdido 9 elétrons segundo a nossa equação, está errado o processo. Então agora como é que eu vou trabalhar com isso? O número de elétrons aqui vai ser o quê? A variação de Lopes, de 0 para mais 3. Variou 3. Quantos átomos eu tenho de alumínio? 3. Então aqui vai dar o quê? 9 elétrons perdidos. Então observa aqui, ó. Qual é o número total de elétrons perdidos? 15 mais 9, 24. Quantos elétrons esse cara, o cloro, ganhou? 24. Então está certo o processo, né? Então a equação estava certa. Foi a questão mais difícil que eu acho de oxirredução que a URGS pediu até hoje. Certo? Que trabalhava com 2 agentes redutores e oxidantes. Lembra? Uma coisa importante para nós. Lembra o detalhe, tá? A variação de NOx é a variação de reagente para produto. O número de átomos é o produto do quê? Do coeficiente com o númerozinho que tem embaixo, que é o índice. Certo? E uma outra coisa importante, o número de elétrons que alguém perde, alguém vai ter que ganhar. Certo? Pode mostrar de novo qual é o agente redutor e o oxidante? Sim. Observa aqui, ó. A partir da variação de NOx, menos 3 para mais 2. Então aumentou NOx. Se aumentou NOx, perde elétron, certo? Porque o elétron tem carga negativa. Então, se está ficando menos negativo ou mais positivo, está perdendo elétron, está sofrendo oxidação. Certo? Então, o nitrogênio na nossa equação está sofrendo oxidação. O cloro está indo de mais 7 para menos 1. Foi? Está diminuindo o NOx. Perfeito? Se está diminuindo o NOx, é porque está ganhando elétron. O elétron tem carga negativa, não esquece disso. Então está sofrendo redução. O alumínio está indo de 0 para mais 3, está aumentando o NOx. Se está aumentando o NOx, está perdendo elétron. Está sofrendo o quê? Oxidação. Se está sofrendo oxidação, é agente redutor. Então lembra, ó, eu estou trabalhando com o processo de oxirredução. Na oxirredução, alguém perde, alguém ganha. O cara que perde faz alguém ganhar, o cara que ganha faz alguém perder. O cara que está perdendo está fazendo alguém ganhar, ele está oxidando e está causando redução. O cara que está ganhando, está fazendo alguém perder, então ele está reduzindo e está causando oxidação. Então o cara que oxida causa redução, ele é agente redutor. O cara que reduz causa oxidação, ele é agente oxidante, que é o que nós tivemos aqui. O que vocês têm que perceber, amores, o que vocês não podem se perder, é que isso aqui tem que dar certo. Ó. O número de elétrons é a variação de NOx pelo número de átomos. E o número de elétrons que alguém perder, alguém, ou alguém, professor de português falou comigo agora, alguém ou alguém se perder, alguém ou alguém vai ter que ganhar. Entendeu a brincadeira? Então, se... Olha aqui, ó, o nitrogênio no final nós calcular perdeu 15 elétrons. O alumínio perdeu 9, então foram 24 elétrons perdidos. Então, para o processo estar correto, o que tem que acontecer? O cloro tem que ganhar 24, porque a gente viu o que aconteceu, então o processo está certo. O processo está certinho. Certo? Ficou claro? Qual é a dúvida aí de disposição? Esse ele entendeu. Como a variação do cloro é 8, tem que somar os números. Somar os números, pensa, ó. De mais 7 para menos 1. Querido, ou querida, não sei, a menina ou menino? É o Eduardo. Eduardo, pensa assim, velho.
Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho mais. Aqui eu tenho menos, certo? Então ele está indo de quanto? De menos 1 para mais 7. Variação numérica foi quanto? Foi 8. A mesma coisa aqui, ó. De menos 3 para mais 2. Menos 3 para mais 2. Variou 5. Variação numérica. Aqui a variação em módulo. Variação em módulo. Certo? A variação de nox multiplicado pelo número de átomos. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês importante aqui, ó. Duas perguntas. Deixa eu pegar aquela mesma reação simples que eu fiz com vocês ali, tá? Só para a gente perceber aqui. Agora vamos pegar uma outra e sem fazer cálculo. É o vermelho que está aparecendo aí. Então observa aqui, ó. Se eu pegar agora Fe mais HNO3, dando FeNO3 mais H2. Vamos colocar aqui. Certo? Eu não vou nem calcular NOx com vocês. Eu não vou nem calcular NOx. Eu só vou observar a posição do elemento na substância e nós vamos colocar isso. Tá? Perfeito? Então observa aqui, ó. Ferro é substância simples, NOx 0. Então tá. Filma aí, produção. O russo está filmando aí. Quem não sabe quem é o russo, gurizada, pergunta pro pai, pergunta pra mãe, pra avó. Aí o russo é o cara que é o cinegrafista do Faustão. Ou procurem na internet, procurem na internet, no Google, aquele cara que sabe tudo, tá? Procure cinegrafista russo do Faustão, tá? Vocês vão ver aqui a casa dele. Então vamos lá, ó. Observa aqui, ó. Então eu tenho ferro que é 0. Eu não vou fazer cálculo exato, eu só vou ver pela carga, ó. Se eu pensar, ó, isso está na frente, isso está depois. Então esse é o cátion, esse é o ânion. Certo? Eu não quero nem saber valor direto, tá? Aqui, ó, está na frente é o cátion, isso aqui é o ânion. Isso aqui é 0. Trabalhando conceitualmente, meus amores, olhem para cá, ó. De 0 para mais. O que aconteceu? Aumentou NOx. Se aumentou NOx, isso é oxidação. Perfeito? Olha aqui agora. Olha aqui, criatura. De mais para 0. O que aconteceu? Diminuiu o NOx. Se diminuiu o NOx, sofreu o que agora? Sofreu redução, perfeito? Tranquilo? Beleza? Sem calcular NOx. Às vezes até assim dá para fazer questão. A UTS pergunta muito, coloca uma questãozinha ali e pergunta que é que a gente oxidante redutor sem precisar fazer cálculo, só identificando na espécie, tá? Agora observa aqui, ó. Se esse cara está sofrendo oxidação, pega o conceito. Está perdendo elétrico, está fazendo o quê? Está fazendo alguém ganhar. Então ele vai ser agente redutor. Certo? Esse cara aqui está sofrendo redução, ele vai ser o que agora, amores? Ele vai ser agente oxidante. Por que eu coloquei isso aqui, gente? Por que eu coloquei isso uma coisa? Pensa uma coisa. O agente redutor, ele nunca vai ser um elemento. Porque a gente está reagindo. Elemento não reage, quem reage é a substância. Então o agente redutor que eu tenho aqui é o ferro metálico. Eu estou vendo o processo ocorrer a partir do elemento ferro que está inserido na substância ferro metálico, mas o agente redutor, que é quem está efetivamente reagindo, é o ferro metálico. Certo? Então o ferro metálico, a gente não é o elemento ferro, criatura, não é o elemento ferro, é o ferro metálico. Bem como, ó, olha aqui, ó, quem é o nosso agente oxidante agora? É a substância que o hidrogênio está inserida. Consegue ver que o hidrogênio está inserido aonde? No ácido nítrico. Então aqui o que acontece agora? Então o agente oxidante agora vai ser o ácido nítrico. Certo? A substância que o elemento hidrogênio está inserido. A pergunta que você vai fazer, mas o nitrogênio não varia? Não, cara, olha para cá, ó.
NO3 não é exatamente igual ao grupamento, então não houve variação. Certo? Professor, por que o da frente é positivo? Porque sempre, observa, olha para mim aqui, olha para mim, tá? Porque observa a seguinte coisa, sempre que eu tenho uma substância composta, o cara da direita, tá? O cara que está no final, sempre vai ter carga negativa. O cara que está na frente vai estar fazendo ou vai ter carga positiva. Certo? Então sempre no final, ó, negativo, positivo, ó, negativo, positivo. Estão vendo isso? Então, guarda, substância composta. Quem está na frente sempre é positivo, quem está no final sempre é negativo. Perfeito? Então essa é a ideia. Aquela ideia, substância que está mais à direita é sempre o elemento mais eletronegativo. Perfeito? Última pergunta aqui. Por que não é só o hidrogênio que varia no agente oxidante? Não, quem varia é o hidrogênio. Mas a substância que está causando, porque assim eu penso, agente é quem está reagindo. Elemento não reage, quem reage é substância. Tá? Quem reage é substância. Uma outra coisa que eu falei, no mesmo dia que eu falei com vocês, eu disse uma coisa que é importante que vocês guardem. Tá? Elemento é formado por átomo, tem símbolo, está na tabela periódica. Tá? Substância, a princípio, é formada por molécula, não está na tabela periódica. Vocês não têm na tabela periódica água. Não tem água na tabela periódica. O que tu tem? Tu tens o elemento hidrogênio, o elemento oxigênio, que vão reagir, vão formar a substância água. Perfeito? Então, ó, o hidrogênio não reage, o elemento hidrogênio não reage. Quem reage é a substância que o elemento hidrogênio está inserido, que é qual? Que é o ácido nítrico. Tá? Então aqui, ó, o H que está fazendo o processo é o H que está inserido no HNO3. Certo? Beleza? Foi? Deixa eu ver uma outra coisa com vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar um. Eu tenho. Não, mas só mais um. Tá bom. Olha aqui, ó, H2O2, dando H2O, mais meio de O2. Mas isso aqui a URGS gosta de pedir pra caramba. Tá? Vamos ver, olha aqui, ó. Vamos lá. Mais 1, mais 2. Menos 2 para dar 0. Menos 1 aqui. Aqui, ó. Mais 1, mais 2. Menos 2, menos 2. E aqui 0. E aí, gurizada? O que está acontecendo? Olha para cá, ó. O oxigênio está vindo de menos 1 para menos 2. E está vindo também de menos 1 para 0. O que está acontecendo nesse primeiro caso aqui, ó? De menos 1 para menos 2, está diminuindo o NOx. Certo? Se está diminuindo o NOx, ganha elétron. Se está ganhando elétron, está sofrendo redução. Se está indo de menos 1 para 0, o que está acontecendo? Está aumentando o NOx. Se está aumentando o NOx, perde elétron. Está sofrendo elétron. Está perdendo elétron, está sofrendo a oxidação. Então, é uma coisa importante para a Universidade Federal, que pediu algumas vezes isso. Aqui nós temos um processo que nós chamamos de redução. Observa, ó, eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui. Um vai estar reduzindo e o outro vai estar oxidando, certo? Então, ó, 2, aqui eu tenho 1, meio vezes 2 é dar 1. Então, a mesma substância trabalha automaticamente como agente redutor e agente oxidante. Isso é o processo de auto-oxidação. Beleza? Certo, galera? Então, foi um privilégio. Um grande beijo para vocês. Até a próxima aula. Fiquem bem, tá? Fiquem bem. Distância social sempre. Tá? Distanciamento social sempre. Tá? Beleza? Beijo.